Cá estamos mais uma vez, Santiago Bernabéu, você já me fez sofrer, você já me fez chorar, mas você também já me fez sorrir. Mais uma vez, hein? Mais uma vez, Real Madrid e Manchester City, pela quinta temporada consecutiva, dá para chamar de clássico moderno da Liga dos Campeões? Sim, não acho que seja nenhum exagero, tá? São 4 temporadas com confrontos concluídos e tá 2-2 o placar, né? 2 classificações do City, 2 classificações do Real Madrid, a mais recente no comecinho desse ano, então é a terceira vez em 2025 que essas duas equipes se enfrentam, o Real Madrid enfrentando o Manchester City mais do que grande parte da tabela de La Liga e o Manchester City enfrentando o Real Madrid mais do que grande parte da tabela da Premier League. E temos talvez o confronto mais desequilibrado em sensações que a gente já viu nesse retrospecto recente entre os dois times, tá? O Manchester City chega muito bem, com pouquíssimas lesões, enquanto o Real Madrid chega muito mal e com muitas lesões. A parte das lesões, ela já foi vista em confrontos anteriores, porque é impressionante como é a trilha sonora comum, né, do Real Madrid. Não sei o que se passa, mas é um Real Madrid que volta e meia tem problemas, especialmente no setor defensivo, mesmo depois de reforçar esse setor. Quem chegou, o Haaland está machucado, por exemplo, né? Mas enfim, esse Real Madrid, cara, o clima aqui é um clima de o pessoal afiando a faca para o Xabi Alonso, assim. As perguntas hoje na entrevista coletiva foram 98% sobre pressão, cargo balançando, relação com os jogadores. Teve gente até perguntando sobre ainda a substituição do Vinícius no El Clássico de outubro, cara. Já tem 1 mês e meio e essa pergunta foi feita. Impressionante. A única pergunta mais ou menos sobre futebol, campo e bola, foi uma repórter que perguntou sobre como ele espera o Manchester City jogar. No restante, cara, é impressionante. Diz muito sobre o momento, diz muito sobre o perfil da imprensa que cobre o Real Madrid, diz muito sobre o perfil médio de como a Espanha se comporta, o jornalismo esportivo espanhol também. Na Inglaterra não seria assim, uma abordagem diferente, ainda que, é claro que a Inglaterra também adora os próprios dramas. Quanto mais risco, melhor fica a entrevista em qualquer lugar do mundo. E o que estão dizendo por aqui é, se o Real Madrid, eu adoro o eufemismo, terminar o jogo contra o Manchester City passando uma imagem ruim, o Xabi Alonso tem uma chance muito grande de cair. O que é passar uma imagem ruim? Aí fica aberto a interpretações. É claro, tomar goleada, isso aí, né, não tem por que discutir. Mas será que se perder de 1-0, jogando mal, é passar uma imagem ruim? E aí, quando se tem... Eu estava conversando muito com a Tati Mantovani, especialista máxima, né, em Real Madrid. Ela falou, olha, os caras que estão soltando essas informações são todos os que têm contato direto de passar a mão no telefone e o Florentino Pérez atender. Então está muito claro que é o Florentino Pérez, onde tem fumaça tem fogo, e é o Florentino Pérez brifando essa galera sobre isso. Há uma lupa, portanto, de Florentino nessa partida para definir o futuro de Xabi Alonso. E aí, eu estou muito curioso para ver duas coisas. Como que os jogadores vão se comportar, o quanto que esses caras vão tentar agarrar a mão de Xabi Alonso, ou o quanto que eles vão soltar a mão de Xabi Alonso, e como que a torcida vai se comportar também. Porque contra o Celta teve vaia desde o primeiro tempo. Será que, sabendo que... É claro que o jogo vai ditar muito isso, né? Se o Real Madrid abre o placar cedo, aí beleza, aí é outra coisa.
Mas se o Real Madrid começa mal o jogo, o City abre o placar, será que a torcida vai deixar bem claro para o Florentino, que estará sentado aqui na suíte presidencial, que eles não estão do lado do Xabi Alonso e é rua? Fala-se uma tentativa por Zidane, que já está palavrado para assumir a França, mas isso é só depois da Copa do Mundo. Quem sabe o Zidane não topa ser tapa-buraco para salvar o Real Madrid até a Copa do Mundo. E aí o Real tem 7 meses para preparar o próximo treinador da próxima temporada. Mais, né? Porque tem a Copa depois, então tem 8 meses para palavrar alguém. Mas enfim. E falam do Arbeloa, que é o treinador do Real Madrid Castilla, né? A base do Real Madrid, o time B. Seria também um tapa-buraco aí muito pouco ambicioso, né? O Zidane eu acho que tem uma ambição, evidentemente, mas pô, você tirar o Xabi Alonso para trazer o Arbeloa, em teoria, é claro que pode ser o novo Zidane, tá? Mas em teoria é você meio que abrir mão dos grandes títulos da temporada, né? Em dezembro, não me parece uma atitude madridista em termos de ambição. Passar 2 temporadas sem ganhar nenhuma das 2 principais taças seguidas, né, seria muito complicado, não sei. Tem gente até falando de Jürgen Klopp. Imagina, machucaria muito o torcedor do Liverpool, né? Falando em torcedor do Liverpool, o Arne Slot tá balançando no cargo, não sei, não tô nem vendo, eu quero ver, na verdade, como que vai ser esse jogo contra a Inter de Milão, né? Vou até correr aqui para poder assistir a partida. Mas acho difícil que ele seja demitido a curto prazo, né? Especialmente depois dessa entrevista do Salah, a diretoria está muito do lado do Slot. Acho que o Salah, como eu já disse no vídeo anterior, né? Não vou focar muito em Salah e Liverpool, é só um comentário. Eu acho que se o Xabi Alonso estiver no mercado, se o Real Madrid demitir o Xabi Alonso, o cargo de Arne Slot corre mais risco. Porque nesse momento não tem muita gente no mercado para você demitir o Arne Slot e trazer alguém convincente, não. Mas se o Xabi estiver no mercado, mesmo depois de ser queimado nesse processo do Real Madrid, né? Se mostrar um cara intransigente, se mostrar um cara autoritário até um pouco demais dentro de um vestiário complicado, e aí vai encontrar o Salah lá com toda essa celeuma, enfim. Isso é papo para depois, se o depois vier. O Mbappé não treinou, parece que sentiu um incômodo muscular, acho difícil que não jogue. Diferentemente do normal, o Real Madrid não soltou a convocatória, a lista dos relacionados na véspera da partida, vai soltar só amanhã, ou seja, está esperando vai soltar só nessa quarta-feira, né? Está esperando pela recuperação do Mbappé. Tem 7 desfalques confirmados, Rüdiger voltando de lesão, com Raul Asensio, os únicos 2 zagueiros disponíveis, estarão no miolo de zaga, com provavelmente o Valverde voltando para a lateral direita, o Carreiras na esquerda. O meio-campo deve ser, não tem Camavinga, mais uma vez, deve ser Tchouaméni, Ceballos, Jude Bellingham na esquerda, Arda Güler na direita e a dupla de zaga com Vinícius e Mbappé. Se o Mbappé não puder jogar, imagino que seja Vinícius e Rodrigo. Né, o Rodrigo está entrando na frente de todo mundo, né, nos últimos jogos, então não sei se acho difícil que seja Rodrigo mais tanto Ono, enfim. É um time bom, mas é um time na conta do chá. O meu único ponto é que assim, o City é favorito, tá? A minha única questão tem uma pulguinha atrás da minha orelha aqui, que é o encaixe pode favorecer o Real Madrid, pode forçar o Xabi Alonso a fazer o Real Madrid jogar da maneira com a qual esse elenco foi montado para jogar e está acostumado a jogar, que é o quê? Contra-ataque, transição, ter espaço na velocidade para aproveitar Vinícius, para aproveitar Mbappé, Carreiras, o próprio Valverde. Porque se o Xabi Alonso tentar disputar a posse com o Manchester City, linha alta, pressão lá em cima, tentar ocupar o campo ofensivo, meu amigo, um abraço. Jeremy Doku, Haaland, Phil Foden vão jantar esse Real Madrid com patatas bravas. Agora, se ele der uma antielotizada nesse time, esperar e sair rápido no contra-ataque, essa defesa do City tá uma aguinha. Então talvez encontre espaço se jogar a moda antiga, vai?
Mas se o Xabi Alonso quiser ser teimoso e tentar imprimir esse estilo dele, Bayer Leverkusen, de jogar, eu acho que ele pode realmente ter nessa partida o seu último jogo como treinador do Real Madrid. O Manchester City precisa é uma palavra forte. Seria muito recomendável que o City vença aqui, tá? Por quê? São 10 pontos, ainda com 9 em disputa. Em teoria, olhando para a temporada passada, 16 serão o suficiente, a nota de corte ali para o G8. Mas talvez a gente tenha um aumento nessa nota de corte. Se subir para 17, o City não pode perder aqui. Se subir para 18, o City precisa vencer aqui. E eu falo daqui porque é o jogo mais difícil, evidentemente, né? Depois visito o Bodo Glimt. Espero cobrir esse jogo, inclusive, para passar frio lá na Noruega. E depois recebe o Galatasaray. Então eu conto com 2 vitórias aí. Então o City, o Tubarão Branco, que foi o apelido do Manchester City empilhando taças, já está sentindo cheiro de sangue na água com esse Real Madrid vulnerável, fragilizado, em crise. Não só por isso pode chegar aqui com a faca nos dentes, né? Ele precisa, em teoria, seria muito recomendável, falei precisa mais uma vez, desculpa, seria muito recomendável que ele tivesse esses 3 pontos aqui, e aí podem ser os últimos pontos disputados, repito, por Xabi Alonso como treinador do Real Madrid. Vamos ver como é que vai ser o Haaland que ainda não marcou gols no Bernabéu, mas ele marcou 2 gols no Real Madrid em Manchester na temporada passada. Aqui não pôde jogar porque estava machucado, acho que foi em fevereiro, né, março, o jogo dos 16 avos de final do mata-mata da Champions, né? E agora a gente vai ter o Haaland aqui tendo altíssimas possibilidades de conseguir superar Courtois. Se o Real Madrid der o espaço que deu para o Svedberg, do Celta de Vigo, se der para o Haaland esse espaço, um abraço. O Jeremy Doku voando, o Phil Foden voando. O City eu imagino que vai com o Bernardo Silva na direita, tá? O que eu imagino que vai esse City? É difícil sempre palpitar a escalação do Guardiola, mas eu acho que ele vai de Donnarumma no gol, claro, na direita o Matheus Nunes, na esquerda o O'Reilly, a linha defensiva mesma, Vardiol e Rubem Dias. No meio campo, Nico Gonzalez, Reinders, eu acho que vai ser o Reinders, e quem, rapaz? E o Phil Foden. Na direita o Bernardo, na esquerda o Jeremy Doku e no centro do ataque o Erling Haaland. Não acho que ele vai de Cherki, porque com medo desse Real Madrid de transição, para ser um pouco precavido, é melhor ter alguém que segure mais a bola como o Bernardo Silva do que alguém que arrisque mais com a bola como o Cherki. Acho que o Cherki fica como arma se der ruim e no segundo tempo precisar de alguém um pouco mais vertical, um pouco mais inventivo, um pouco mais irresponsável no bom sentido. Eu acho que vai ser esse o time do Manchester City para cá. Teve uma metáfora engraçadíssima que o Pep Guardiola, já estou terminando o vídeo, utilizou nessa entrevista coletiva, porque ele foi, claro, metralhado com perguntas sobre o Xabi Alonso. E aí alguém perguntou que dica ele daria para o Xabi Alonso. E ele fala, eu vou traduzir literalmente, ele fala em espanhol, que ele mije com o próprio instrumento. Mas como ele não mija perfume, tá tudo bem. E eu fui entender com a Tati Mantovani o que ele quis dizer, né? Tem várias camadas aí, tá? Nessa metáfora interessante, talvez? Não sei se é isso, não. Mas, enfim, surpreendente, certamente. Que ele mije com o seu, né? Que ele seja ele mesmo. Que ele não tente fazer outra coisa que ele não acredite. Mas como ele não mija perfume, não tem problema. O que quer dizer isso? Aí tem uma camada da época que o Guardiola treinava o Barcelona. Aparentemente teve um colunista que quis dizer que o Guardiola era muito arrogante e então que ele mijava perfume. Então foi uma porradinha falando... Acho que ele lembrou, quando ele usou a metáfora, né, do xixi, ele lembrou disso e falou, mas como ele não tem os problemas que apontaram que eu tinha, tá tudo bem com ele.
Enfim, é isso, gente. Venha conosco, transmissão exclusiva nossa, via TNT, via HBO Max. Abrimos às 4 da tarde, horário de Brasília, mas desde cedo, né? Live do André Henning às 9 da manhã, passando de placa, pelo MFM, e aí depois a gente tem a nossa transmissão. Vai ser bonito demais. E eu acho que vai dar Manchester City. Se eu fosse palpitar, 3-1 para o Manchester City é meu palpite. Mas sei lá, se o Real Madrid abrir 1-0, jogo de transição, esperar o Manchester City, essa defesa do City não está das melhores, vamos ver. O Donnarumma certamente vai ter trabalho, o Courtois certamente vai ter trabalho, espero um jogo de muitos gols, como é a minha previsão de placar. Eu acho que vai ser muito divertido. Tem vários temperos, né, cara? Vários brasileiros. Vinícius, confirmado, mas Rodrigo deve entrar. O Militão, infelizmente, se machucou. Haaland, provavelmente Mbappé. Xabi Alonso com cargo em risco. O Manchester City, recomendavelmente, tem que ganhar. Enfim, tem várias questões aí pra gente aproveitar. Mais uma vez, Bernabéu. E dessa vez, com a Melita, né? Evidentemente com a nossa queridíssima patrocinadora aqui do canal. Aproveite o meu cupom, escaneie o meu QR Code para você ter 10% de descontos em todo o site melita.com.br. A Melita é patrocinadora oficial do Real Madrid, do nosso canal, e a Melita te faz sentir ainda mais o esporte. É isso, minha gente. Real Madrid, Manchester City mais uma vez. Até o pós-jogo.